E aí galera, como é que tá? E aí pessoal, Red Pill. Falar aqui mais um comentário sobre o livro As 48 Leis do Poder. Tem um capítulo dele, que é o 27, que fala sobre a ciência do charlatanismo. Eu vou ler um trecho aqui dele, ver o que vem à mente de vocês quando escutam isso aqui. Vamos ver se nós estamos todos antenados. Vamos lá. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isso nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas, ou o vazio de não se ter algo em que acreditar. Baste que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido, ou a última tendência tecnológica, ou o movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Qualquer coisinha dessa, né, para morder a isca. Veja a história. As crônicas das novas tendências e cultos que formaram massas de seguidores, só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, em geral tudo isso cai no ridículo. Mas na época pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade. Torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatões europeus dos séculos XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatães começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. O que eu quis dizer lendo esse trecho aqui do livro? O feminismo é um charlatanismo. O que acontece? O feminismo pegou e aplicou vamos dizer assim, esse preceito que está aqui no livro. Uma mulher, provavelmente, ou algumas mulheres, aproveitaram dessa falta de crença de outras mulheres, né? Essa falta do que acreditar, do que lutar por de mulheres, e começaram com essa palhaçada, essa encrenca, essa confusão, essa intoxicação de feminismo. Então começa a se inventar um monte de mentiras. Uma das coisas que está falando nesse capítulo aqui do charlatanismo é que você precisa criar um outro lado. Quando você vai criar essas enganações, você precisa criar um inimigo, né? Porque tudo que for ruim, tudo que for errado, é o inimigo culpado. E no feminismo, o inimigo são os homens, né? Então, você cria um inimigo. Nós hoje sabemos, por exemplo, que as mulheres são totalmente privilegiadas, tem leis aí à torta e à direita, a sociedade está aí toda abraçando as mulheres. Eu já compartilhei um vídeo aqui que mostra, por exemplo, a mulher agredindo um homem na rua, ninguém faz nada, o pessoal até ri. Agora, se o homem agredir a mulher, cara, aí já era. Ele vai levar surra até de outros homens lá na rua, né? Então, assim, isso é um indicativo, sem contar as leis, né, que premiam as mulheres de todas as formas. Isso é um grande indicativo que a nossa sociedade é misândrica. E nós ainda somos obrigados a ouvir falsas estatísticas, mulheres falando que são vítimas, que os homens são opressores, que é um patriarcado opressor, que todo homem é um potencial estuprador, e um monte de palhaçada, entendeu? E temos que ouvir isso. E, cara, isso é uma grande enganação, isso é um grande charlatanismo mesmo. E um jeito de você, né, se manter e também ingressar no poder é você criar essas táticas, esses mecanismos para enganar a grande massa. E esse capítulo aqui, o capítulo 27 desse livro, 48 Leis do Poder, é bem interessante, porque você consegue encontrar muitas características do feminismo nisso, tá? Uma característica, por exemplo, do charlatanismo é você pregar essas ideias torpes em massa, num grupo,
que é mais fácil do que você tentar, vamos dizer, converter pessoas individualmente, porque quando você chega para uma pessoa individualmente para conversar, para tentar sugerir essas ideias falaciosas, a pessoa tá com um senso crítico ligado, então ela fica mais crítica. Quando você projeta essas ideias em grupos, em massa, elas se tornam mais receptivas, elas aceitam as coisas melhor, sem questionar muito. E pô, um lugar, por exemplo, onde é pregado o feminismo assim, de maneira bem forte em massa, são, por exemplo, nas faculdades hoje em dia, nas universidades, né? Lugares onde concentram uma grande quantidade de mulheres reunidas. Então, olha só como é que essas coisas seguem um procedimento, tem uma engrenagemzinha bem concatenada que faz essas coisas, né, tomarem um rumo, tomarem uma direção. Nesse capítulo aqui, eu não vou me lembrar agora exatamente aonde, nesse livro, né, também fala sobre a questão de você usar estatísticas falsas, fala aqui de você tentar, mesmo que de maneira vaga, criar ideias, sugerir números, tentar vagamente conectar fatos. E, cara, quando você lê esse capítulo aqui com a mente ligada sobre o feminismo, você vê que, cara, ele utiliza totalmente essas formas aqui de enganar, de ludibriar, de criar uma ciência fictícia, de criar uma realidade ilusória, né? Eles criam um caos lúdico, né? Que só na cabeça das feministas que existe aquela questão de que o mercado de trabalho paga menos para elas, que elas não têm as oportunidades que os homens têm, que elas são vítimas de violência doméstica. Todas essas mentiras, nós sabemos que os homens são a maior incidência de violência doméstica como vítima, né? O homem geralmente ele é a maior vítima de violência doméstica, só que com a potencialidade, né, a intensidade menor. As poucas mulheres, em relação ao número total que envolve os homens, né, as poucas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas têm uma intensidade maior, porque o homem tem mais força. Então, quando a mulher é vítima do homem, ela sofre uma agressão mais intensa. A gravidade né, mais intensa. Mas o homem, em quantidade, ele é a maior vítima da violência doméstica. E com relação ao emprego, nós sabemos muito bem, as mulheres no custo-benefício para a empresa não são viáveis. Elas estão propensas a se afastar do serviço pela questão da gravidez a qualquer momento. Não há como você planejar isso. Elas não aguentam a sobrecarga de serviço como os homens aguentam. A igualdade que elas querem de oportunidade é somente na área onde é conveniente para elas. Elas querem igualdade de oportunidade em escritórios, em grandes empresas, né, administração, coisas do tipo. Eu nunca vi uma mulher protestando na rua para igualdade de oportunidades para trabalhar na mina de carvão, ou para ficar revirando o concreto na obra, ou para poder ficar carregando peso nas costas, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar essas questões todas a fundo, a gente vê que é piada. A mulher contribui menos para a Previdência e ela usufrui mais da Previdência. Ela, hoje, pela nova Previdência que estão votando, ela vai contribuir 15 anos, né? E ela tem a maior sobrevida. O tempo de vida da mulher costuma sempre ser maior do que o dos homens. Eu não sei exatamente quantos anos, mas vamos supor que sejam 10 anos a mais. Vamos supor que a média de vida do homem seja 72 anos e da mulher seja 82. Então ela está pendurada na Previdência 10 anos a mais que os homens. E ela contribui 10 anos a menos. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem? Eu acho que é muito lógico, né? E isso a gente encontra em todos os cantos da sociedade, né? De repente, o cara falsamente acusado de estupro e preso inocentemente, as mulheres acham que isso é normal. Mas aplicar um direito constitucional da presunção da inocência para um cara que teria sido acusado de estupro para uma mulher, aí não, você está expondo a mulher ao risco. Então, assim, são coisas totalmente incongruentes que o feminismo prega na cara dura, como se fosse a coisa mais certa e moral do mundo, né? Então, assim, e isso tudo encaixa perfeitamente nos ditames que está aqui nesse livro. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Foi um livro que um inscrito meu indicou para eu ler e eu estou gostando bastante de ler. E aconselho os senhores também a buscar esse tipo de informação de leitura,
porque deixa a gente mais alerta para as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E essa sociedade misândrica que nós vivemos é muito importante que estejamos alerta o tempo inteiro. Abração para vocês aí, galera. A cada novo inscrito que chega aqui no meu canal eu agradeço, embora a minha pretensão não seja acumular inscritos. A minha intenção é divulgar informação mictal e, se possível, que as pessoas divulguem isso, produzam vídeos também. É uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, que se cada mictal conseguir transmitir a informação, a ideia para outros homens, isso é ótimo, porque nós vamos expandindo e vamos abrindo a mente de mais pessoas para que se tornem conscientes das coisas que acontecem no dia a dia. Então eu queria agradecer a cada um inscrito. Eu essa semana, pelo que eu estou vendo aqui, acho que eu vou completar 1000 inscritos, porque já estava 980 uns quebrados. Então é uma felicidade para mim. Mas volto a dizer, não pelo número de inscritos, que eu não tenho ambição de ficar completando 1000, 2000, 3000 ou sei lá quantos inscritos. A minha intenção é, se eu conseguir abrir a mente dos homens, principalmente os mais jovens, e conseguir salvar um que seja de cair numa armadilha dessa que as mulheres preparam e o feminismo, né, fica ali esperando que aconteça, né? Se eu conseguir salvar um que seja, eu já vou ficar muito feliz, porque é menos um que vai passar pelos percalços pesados que a vida e a nossa sociedade nos impõe como homens heterossexuais. Abração pra vocês, galera. Vai dar tudo certo.